Ai ai galera. Aqui é o Cortes Podcast, por Adriano Esticado, mas o link do canal oficial do Rafinha, e o link do quadro Mais Que 8 Minutos, completo na descrição do vídeo. Já vão deixando o seu like, se inscrevam no canal, e ativem o sininho da notificação. E vamos para o vídeo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu entendo que a busca é para saber onde estão os erros, os equívocos, as manipulações, os roubos, eu entendo perfeitamente. Mas o objetivo final é atribuir responsabilidades. É isso. É isso, não é? É isso. E eu fico só achando, será que não é meio perda de tempo a gente ficar nesses pequenos detalhes, enquanto eu vejo depoimentos do presidente da República que deixam absolutamente evidentes o fato de que cagaram do começo ao fim desse processo. Então eu fico pensando, os caras estão lá comentando o detalhe do cara da VAT que passou. Obviamente tem que ser apurado, porque é uma possibilidade terrível de corrupção. Agora, o presidente da República tá cuspindo na cara de criança nas manifestações, tá saindo sem máscara, não se manifestou publicamente a respeito da vacina a favor e que me vacinei. Quer dizer, prende o cara, acaba aí. Faz alguma coisa, Randolph. Olha, assim, gostaria de ter os instrumentos, as ferramentas para fazer logo isso. Agora temos que ouvir uma coisa. Mas você entende a minha agonia? Entendo. Porque, por um lado, eu vejo toda essa movimentação, mas do outro lado eu vejo evidente a falta de responsabilidade. Tá aqui o problema. Exato. Não, isso aí, Rafinha, esse teu sentimento, é por isso, inclusive, que a atuação da CPI tem apoio popular. Porque esse sentimento é o sentimento da ampla maioria dos brasileiros. A ampla maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, não queria que um membro de sua família tivesse morrido de uma doença que poderia ter sido evitada, que poderia ter evitado a morte desse membro da família, né? Eu acho que o grande mérito da CPI foi o seguinte: até antes da CPI, o que é que o presidente da República fazia? Fazia todos esses despaupérios, ninguém fiscalizava, a CPI só existe. Alguém pergunta, não, mas você buscou a CPI? Eu disse, eu não busquei, eu preferiria que não tivesse CPI. Se o Procurador-Geral da República, que é o senhor Augusto Aras, tivesse cumprido o papel dele, nós não teríamos CPI. Se o Ministério Público Federal, se a Procuradoria-Geral da República, melhor dizendo, tivesse feito as investigações, tivesse detido os excessos do presidente da República, não precisaria do parlamento fazer isto, né? Agora, um dos méritos da CPI foi que, a partir da CPI, nós fizemos uma inversão na agenda do Brasil. A agenda do Brasil funcionava o seguinte: toda segunda-feira pela manhã, o presidente saía, botava todo mundo naquele cercadinho e ditava qual era a agenda do Brasil ali. Nós invertemos, nós colocamos ele no cercadinho a partir de agora, porque ele passou a responder à CPI. Ficou melhor e veja... Sim, vocês realocaram a pauta. Realocamos a pauta e eu acho que teve uma outra consequência que foi o seguinte: se não tivesse CPI, tivesse a pressão para o CPI, ainda era o general Pazuello, que era o ministro da Saúde, né? Veja aí o salto da vacinação no país. Ocorreu depois que a CPI foi instalada, né? Então, se não fosse a CPI, o pessoal estava falando impunemente até hoje de hidroxicloroquina. Ainda tem alguns que conseguem, né? Tem um colega senador lá que chegou a dizer que um estudo contra a hidroxicloroquina foi financiado por uma atriz pornô. Aí depois o pessoal no Twitter disse que era Mia Khalifa. Né? Mia Khalifa. Vamos tratar pelo nome porque essa pessoa é importante. Não é qualquer um. Não é qualquer uma. Essa pessoa marcou muito a minha vida, Randolph. Vamos respeitar ela. Depois você vai detalhar esses dados aqui. Okay. Tem uma DR com a tua esposa sobre isso? Ela sabe das minhas preferências, ela me acompanha, é parceira. Mulher que é... Então, embora ainda tenha alguns que absurdamente sustentem esse negócio da hidroxicloroquina, né? Mas hoje já reduziu e a sociedade começou a compreender que isso até nos 2-3 meses primeiros da pandemia poderia ter algum resultado, porque não tinha resposta. Mas depois, comprovado pela ciência que não tinha eficácia, insistir nisso não era só burrice, era criminoso, que foi o caso do Brasil. E no começo, Rafinha, da CPI, da investigação, no começo da condução da investigação, qual era a hipótese que eu trabalhava? Não, isso aí foi doidice, foi negacionismo, foi ideologia.
né? Foi por isso que cometeram esse conjunto de erros, né? Por isso que você disse muito bem. O presidente da República sai, cospe em criança e tal. Tem alguns crimes que não há mais dúvidas, que constarão no relatório final da CPI. Crime contra a ordem sanitária, né? Que é considerado crime de epidemia, né? Que é tratado assim no Código Penal, que é um crime hediondo e que não prescreve, né? Charlatanismo. Esses crimes estão todos caracterizados, né? Chegaram ontem, nós tivemos acesso ontem a imagens que mostram a missão do Ministério da Saúde indo a Manaus em janeiro desse ano, no ápice daquela catástrofe da segunda onda. Os respiradores, naquele momento? Precisando de respirador, o povo precisando de respirador, precisando de kit de intubação, precisando de médico especializado em orientar os procedimentos de intubação. Aí o que o Ministério da Saúde manda para lá? Caixas de hidroxicloroquina. Isso. E manda mais uma tal de uma capitã cloroquina ensinar um tal de Tratikov. Nesse tal de Tratikov, as pessoas acessavam lá e diziam: eu tô com dor de cabeça e tô com dor no corpo. Que é assim, nem o conjunto precisa de um conjunto para caracterizar o diagnóstico de Covid. Eu tô com dor de cabeça e dor no corpo. Aí aparecia lá um Tratikov: tome hidroxicloroquina. Aparecia lá. O programa que eles montaram indicava isso. Randolfo, eles queriam mudar a bula do remédio. Eles queriam mudar a bula do remédio. Eles queriam dizer que é para tratamento da Covid. Rafinha, isso é um absurdo. O que aconteceu em Manaus? Assim, se tem algo que dá para caracterizar como crime de lesa humanidade, para levar para o Tribunal Penal Internacional, é o que aconteceu em Manaus. O povo amazonense foi feito de cobaia. Porque os amazonenses estavam precisando de respirador, estavam precisando de oxigênio, estavam precisando de médico intensivista, estavam precisando de kit de intubação. Eles foram para lá mandar hidroxicloroquina e pedir a instalação e apresentar um aplicativo de como poderia as pessoas se automedicarem com hidroxicloroquina. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas morreram fazendo nebulização com cloroquina. Exato. É muito absurdo. Não, eu tive ainda há pouco, absurdo, em Pernambuco, tem vários relatos de pessoas que tiveram problemas cardíacos após a utilização da hidroxicloroquina. E eu tô falando isso, eu não sou médico para falar isso, isso é evidência científica. Isso que é o conjunto da comunidade. Não existe divisão sobre o uso da hidroxicloroquina para a Covid. Existe um consenso da ciência real contrário a isso. Esses crimes, nós já sabemos, como você já disse, basta pegar uns 5 vídeos do presidente da República e pronto. Só que o que nós descobrimos na CPI era que tudo isso não era só ideologia, não era só negacionismo, tudo isso era também por dinheiro, era também corrupção. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa like no vídeo. Valeu!